E se Deus pedisse para você casar com alguém que vai te trair repetidamente? Parece loucura, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com um dos profetas mais enigmáticos da Bíblia. Imagine a cena. Um homem de Deus, respeitado, íntegro, recebe uma ordem divina que vai contra tudo que a sociedade espera dele. Oseias, case-se com uma prostituta. Não foi uma sugestão, foi uma ordem direta do Altíssimo. Enquanto outros profetas recebiam visões gloriosas ou missões heróicas, Oseias recebeu o chamado mais humilhante possível para um homem de sua época. No antigo Israel, casar-se com uma mulher de reputação questionável significava manchar seu nome, sua família, sua descendência. Era como jogar sua dignidade no lixo. Mas por quê? Por que Deus faria isso com alguém fiel? A resposta vai te deixar sem palavras, porque essa história não é apenas sobre um casamento incomum. É sobre um amor impossível que reflete algo muito maior. É sobre traição, dor, perdão e uma mensagem tão poderosa que ecoa até hoje. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás do profeta Oseias, o homem que viveu a história mais dolorosa e bela da Bíblia. Uma história que vai mudar sua forma de entender o amor de Deus. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nas próximas partes vai mexer com você profundamente. Oseias era um homem comum, vivendo em Israel durante um dos períodos mais conturbados da história do povo hebreu. O reino estava dividido, a idolatria dominava as ruas e o povo havia abandonado completamente os mandamentos de Deus. Foi nesse cenário caótico que Deus falou com Oseias. Vá, tome para você uma mulher de prostituições e tenha filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oseias 1:2. Leia isso novamente. Deus não apenas permitiu, mas ordenou que Oseias fizesse isso. Gomer era o nome dela. Uma mulher conhecida por sua vida dissoluta, alguém que todos evitavam, exceto pelos motivos errados. E Oseias, obedecendo a Deus, foi até ela e a pediu em casamento. Imagine o escândalo, os sussurros nas ruas. O profeta enlouqueceu, ele manchou o nome de Deus. Como pode um homem santo se unir a uma mulher assim? Mas Oseias não estava louco, ele estava sendo obediente, porque esse casamento não era sobre ele. Era uma representação viva, uma profecia encarnada. Israel havia se prostituído espiritualmente, abandonando Deus por ídolos, por prazeres momentâneos, por falsas promessas de outros deuses. E Deus queria que o povo visse, de forma visceral e inegável, o que significava essa traição. Através da dor de Oseias, eles veriam a dor de Deus. O casamento aconteceu, e o sofrimento estava apenas começando. No início, talvez houvesse esperança. Oseias amava Gomer com sinceridade, cuidava dela, honrava-a como esposa. Eles tiveram filhos juntos, cada um com nomes proféticos que carregavam mensagens de julgamento para Israel. Jezreel, o primeiro filho, cujo nome significava Deus espalhará, um prenúncio da destruição que viria. Lo-Ruama, a filha, cujo nome significa não amada, representando que Deus não teria mais compaixão de Israel. Lo-Ami, o terceiro, não meu povo, a ruptura total da aliança. Mas enquanto Oseias criava esses filhos, algo terrível estava acontecendo. Gomer voltou à sua vida antiga. Ela começou a trair Oseias, voltando aos seus amantes, prostituindo-se novamente. Imagine a humilhação. Todos sabiam, todos comentavam. O profeta de Deus estava sendo traído publicamente pela própria esposa, e ele amava ela ainda assim. Cada noite que ela não voltava para casa era uma facada no coração. Cada olhar de pena dos vizinhos era uma humilhação adicional. Oseias sentia na pele o que Deus sentia com Israel. A dor era insuportável, mas necessária. Agora me diga,
Você conseguiria perdoar alguém que te traiu repetidamente? Deixe sua resposta nos comentários, porque isso vai fazer total sentido no final dessa história. A situação piorou drasticamente. Gomer não apenas traía Oséias ocasionalmente, ela o abandonou completamente. Deixou a casa, deixou os filhos, deixou tudo para viver com seus amantes. E o pior, ela começou a atribuir suas bênçãos a esses falsos amores. Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Oséias 2:5. Ela havia esquecido completamente quem realmente cuidava dela. Todas as coisas boas que tinha vinham de Oséias, mas ela acreditava aos seus amantes, exatamente como Israel fazia com Deus. O povo achava que a prosperidade vinha dos ídolos de Baal, das práticas pagãs, dos rituais sensuais nos altares proibidos. Haviam esquecido que cada gota de chuva, cada colheita, cada bênção vinha do único Deus verdadeiro. Oséias estava destruído. Sua esposa agora vivia como escrava sexual de outros homens. Sua reputação estava arruinada. Seus filhos cresciam sem mãe. E ele, o profeta, tornara-se motivo de chacota. Olhem o homem de Deus, nem a própria esposa ele consegue manter. Mas Deus não estava fazendo isso para destruir Oséias. Estava usando sua dor como um espelho para mostrar a Israel quão profunda era a traição deles. Cada lágrima de Oséias era uma lágrima de Deus. E ainda assim, o mais incrível ainda estava por vir. Anos se passaram. Gomer havia caído tão baixo que não era mais nem uma prostituta independente. Ela se tornara uma escrava, vendida de homem em homem, completamente degradada e sem valor aos olhos da sociedade. Foi quando Deus falou novamente com Oséias. Vá, ame novamente uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Oséias 3:1. Espere. O quê? Deus não estava pedindo para Oséias simplesmente perdoá-la. Ele estava ordenando que Oséias comprasse de volta sua própria esposa, que pagasse por ela, que a resgatasse da escravidão, que a amasse novamente como se nada tivesse acontecido. Isso vai contra toda a lógica humana, contra toda a justiça. Ela não merecia. Ela havia destruído tudo. Havia escolhido outros no lugar dele repetidas vezes. Mas Oséias obedeceu. Ele juntou 15 moedas de prata e 1,5 medida de cevada, o preço de um escravo, e foi até o mercado. Ali estava Gomer, irreconhecível, marcada pela vida de pecado, sem nenhum traço da mulher que ele havia desposado, e ele a comprou de volta. Imagine a cena. Os olhos dela, provavelmente cheios de vergonha, talvez sem entender por que ele estava fazendo aquilo. Os dele, cheios de lágrimas, mas também de determinação. Porque aquele ato não era apenas sobre eles dois, era sobre algo infinitamente maior. O que Oséias fez naquele dia foi uma das maiores profecias já encenadas na história bíblica. Ele não resgatou Gomer porque ela merecia. Ele a resgatou porque assim funciona o amor redentor. Deus estava mostrando para Israel e para nós que Ele nos ama, não porque somos dignos, mas porque Ele escolhe nos amar. Israel havia se prostituído espiritualmente, abandonou o Deus que os libertou do Egito, que os alimentou no deserto, que lhes deu uma terra. E mesmo assim, Deus estava dizendo, eu vou resgatar vocês. Mas veja a condição que Oséias colocou em Gomer depois de comprá-la. Você viverá comigo muitos dias. Não se prostituirá, nem pertencerá a outro homem. Eu também me comportarei assim com você. Oséias 3:3. Havia restauração, mas também havia um processo. Tempo para a cura. Tempo para reconstruir a confiança. O amor estava ali, mas a consequência das escolhas também. Essa é a parte que muitos não entendem. Deus perdoa, Deus restaura, mas há sempre um caminho a percorrer.
arrependimento genuíno, transformação real. E você já precisou de um resgate assim na sua vida? Já sentiu que estava tão perdido que não havia volta? Escreva "resgatado" nos comentários se essa história está tocando seu coração. Através da vida de Oséias, Deus estava gritando uma mensagem para Israel que ressoa até hoje: voltem para mim. O livro de Oséias é um dos mais emocionais de toda a Bíblia. É Deus despindo seu coração, mostrando sua dor, sua frustração, mas principalmente seu amor inabalável. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo, ó Israel? Meu coração está agitado dentro de mim. Toda a minha compaixão se acendeu. Oséias 11:8. Leia isso novamente. Deus está dizendo que seu coração está agitado. Ele está em conflito interno entre a justiça que exige julgamento e o amor que deseja restauração. Israel estava prestes a ser destruído. O império assírio estava vindo. A profecia de julgamento se cumpriria. Mas mesmo assim, mesmo diante da rebeldia completa do povo, Deus ainda oferecia uma porta de escape. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus. Diga a Ele: perdoa todos os nossos pecados e recebe-nos com bondade. Oséias 14:1-2. A história de Oséias não era apenas sobre casamento, era sobre aliança, era sobre fidelidade versus infidelidade. Era sobre um Deus que se recusa a desistir do seu povo, mesmo quando esse povo já desistiu dele. E essa mensagem estava escrita não em pergaminhos apenas, mas na vida real de um homem que sofreu tudo isso. A história de Oséias nos ensina verdades que transformam vidas. Primeira lição: o amor verdadeiro é sacrificial, não se baseia no merecimento. Oséias não amou Gomer porque ela era digna, mas porque escolheu amá-la. Assim é o amor de Deus por nós. Segunda lição: a obediência a Deus às vezes nos leva por caminhos dolorosos. Oséias poderia ter se recusado, poderia ter argumentado que aquilo era humilhante demais, mas ele confiou que Deus sabia o que estava fazendo. Terceira lição: nossas escolhas têm consequências. Gomer escolheu a prostituição e acabou como escrava. Israel escolheu os ídolos e acabou exilado. O livre-arbítrio é real e as consequências também. Quarta lição: nunca é tarde para voltar. Mesmo quando Gomer estava no fundo do poço, havia um caminho de volta. Mesmo quando Israel estava à beira da destruição, Deus ainda oferecia restauração. Quinta lição: o perdão não significa ausência de disciplina. Deus restaura, mas também corrige. Há um processo de cura que leva tempo. Oséias viveu uma profecia. Sua dor tinha propósito, seu sofrimento comunicava verdades eternas. E hoje, milhares de anos depois, sua história ainda fala conosco. Porque no fundo todos nós somos um pouco como Gomer. Já traímos, já corremos atrás de coisas vazias, já abandonamos o que realmente importava. E Deus continua dizendo: volte para mim. Mas aqui está o segredo mais profundo dessa história toda. Oséias era apenas uma sombra, uma prévia de algo muito maior que viria. Ele apontava para Jesus Cristo. Pense nisso. Oséias resgatou sua esposa infiel, pagando um preço. Jesus resgatou a humanidade infiel, pagando com sua própria vida na cruz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Nós éramos Gomer, todos nós, prostituindo-nos espiritualmente com o pecado, com o mundo, com tudo exceto Deus. E quando estávamos completamente perdidos, escravizados, sem valor, Cristo pagou o preço máximo para nos comprar de volta. A diferença: Oséias comprou Gomer com prata, Jesus nos comprou com sangue. E assim como Oséias disse a Gomer: você viverá comigo, não se prostituirá mais, Jesus nos chama para uma vida transformada. Não por obrigação, mas porque fomos resgatados por amor. A história de Oséias é o evangelho encenado no Antigo Testamento.
É amor sacrificial em ação. É redenção tangível. É a prova de que Deus escreve sua mensagem não apenas em palavras, mas em vidas humanas reais. Se essa história mexeu com você, se você entendeu que também precisa desse resgate, deixe um like neste vídeo. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora. Então, voltemos à pergunta inicial. E se Deus pedisse para você casar com alguém que vai te trair repetidamente? Agora você entende. Não era sobre casamento. Era sobre amor redentor. Oseias foi obediente ao extremo. Ele permitiu que sua vida se tornasse uma mensagem viva. Ele suportou humilhação, traição, dor inimaginável, tudo para que Israel entendesse o coração de Deus. E a mensagem atravessou milênios para chegar até você hoje. Porque Deus quer que você saiba. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quantas vezes você o traiu com seus pecados, com suas escolhas erradas, com suas prioridades distorcidas, Ele ainda quer te resgatar. Você não está além da redenção. Você não é um caso perdido. A história de Gomer poderia ter terminado no mercado de escravos, mas Oseias foi buscá-la. A sua história também pode ter um final diferente, porque Jesus já pagou o preço para te buscar. A pergunta é: você vai aceitar esse resgate? Os segredos da Bíblia são incríveis assim. Histórias que parecem escândalos à primeira vista, mas que revelam verdades eternas sobre o caráter de Deus. Se este vídeo impactou você, deixe nos comentários qual foi a lição que mais tocou seu coração. E não esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais histórias surpreendentes que vão fortalecer sua fé. Deus abençoe você.